Seja muito bem-vindo à 16ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje vamos iniciar a nossa segunda operação falando sobre modelos de orçamento. Você vai descobrir qual modelo é mais interessante ao seu perfil, bem como a enorme importância de se ter um orçamento para alcançar a liberdade financeira. Vamos à aula! O que temos para hoje, então? Vamos fazer uma apresentação completa dessa quarta incursão. Vamos ver a definição de orçamento. Vamos falar da importância do orçamento. Vamos falar do orçamento 50-30-20, do orçamento 70-30 e do orçamento base zero. Três principais modelos que um deles seguramente vai te agradar mais e você pode escolher o que melhor convir, tá? Ou eventualmente a mescla dos três, claro. Em especial nessa incursão, a gente vai precisar fazer uma contextualização de toda ela antes de iniciar, porque mais do que nunca esses conteúdos das 5 aulas vão se complementar. Então, se eu não fizer isso aqui hoje com você, talvez ao final dessa aula ou da próxima, você vai ficar com aquela sensação de que a aula acabou sem acabar. Então, como que essa incursão se conecta, tá? Hoje a gente vai falar de modelos de orçamento. Simples assim. Próxima aula, vamos falar de gastos essenciais e não essenciais. E aí você vai ter um tempo para poder classificar todas as despesas que você já vem anotando desde o começo do curso. Uma continha básica, né? A gente está entrando aqui na quarta semana de curso. Vamos pôr que por baixo você teve 3 despesas por dia. Uma alimentação, um transporte, sem falar final de semana que tem volume maior. Então, 4 semanas, 7 dias, 28 dias, 3 despesas por dia vão dar aproximadamente 120 despesas para você classificar. Então, você vai ter um tempinho para fazer isso dentro da aula, para que você não destine mais tempo do que o acordado lá no início, aproximadamente 1 hora por dia. Na próxima aula, na 18ª, a gente vai falar de ativos e passivos. Você vai ter também um tempo para classificar o que na sua vida é ativo, o que na sua vida é passivo. Na 19ª, a gente vai ver as ferramentas principais e eu vou te entregar uma planilha, a planilha que eu uso, a planilha que foi desenvolvida para controle orçamentário dos alunos do MLF, vou te ensinar como usa, e aí sim vai ser o momento que você vai pegar todas as anotações de gastos essenciais e não essenciais e já abastecer a sua planilha, e vai entender como que você está, e vai pegar também o seu ativo, as suas listas de ativo e passivo, e vai compor o seu balanço patrimonial, que também está nessa planilha. E na 20ª aula, a gente vai ver algumas das principais estratégias para que você cumpra o seu orçamento, tá? Então, quando acabar a aula 17 a 18, calma, acabou, realmente acabando, vai ter uma aula para a gente consolidar isso tudo junto. Senão ia ficar cada aula muito longa e não seria proveitoso. Vamos à aula, então. Vamos lá. O que é um orçamento, afinal de contas, tá? Por senso de mundo, eu imagino que orçamento já está na sua cabeça como preço de alguma coisa. Quero orçar quanto custa arrumar a pia daqui da minha casa, eu vou pedir 3 orçamentos. Ou seja, orçamento a gente pode fazer quase que uma associação direta com previsão, previsibilidade. Isso é um orçamento quando a gente traz para o orçamento pessoal e familiar. Previsão para o próximo mês. Simples assim. Então, o orçamento pessoal e familiar é uma ferramenta de gestão financeira que ajuda a controlar as receitas e despesas de uma pessoa e de sua família. Então, o que vai ser esse orçamento? Vai ser um lugar que você vai colocar todas as suas entradas de dinheiro, todas as suas receitas, e no outro lado você vai começar a anotar todas as suas despesas. Isso tem que equilibrar de modo que as despesas sejam menores do que as receitas. Isso é um orçamento doméstico. Ele permite entender onde está indo o seu dinheiro, identificar possíveis desperdícios e planejar o uso dos recursos de forma mais eficiente. Afinal, mesmo que as despesas estejam divididas, cada um também precisa ter o próprio orçamento, no sentido do orçamento familiar aqui. Então note que essas despesas também serão classificadas, para que ao fim do mês você olhe para trás e veja, poxa, esse mês eu gastei muito com despesas não essenciais, eu preciso acertar isso. O orçamento pessoal, portanto, se volta para ganhos individuais de uma pessoa, seu estilo de vida e metas de curto, médio e longo prazo, conforme a última aula.
como a sua reserva de emergência, os investimentos, a aposentadoria e, claro, a sua liberdade financeira como seu maior objetivo. Todas as despesas básicas, necessárias e até as supérfluas entram nessa conta, como moradia, alimentação, energia elétrica, água, internet, plano de saúde, mensalidade, faculdade, lazer e viagem. Ou seja, tudo. Fui na padaria e comprei, um pacotinho de Trident, vai para o seu orçamento. Não existe, no meu orçamento é só despesas acima de R$ 5. Não, é tudo. Porque senão a conta não fecha. De pouquinho em pouquinho, o seu orçamento fura. Então é realmente tudo entra no seu orçamento. Já o orçamento familiar se refere ao controle de despesas de pessoas que vivem juntas e dividem os gastos, todos eles, os essenciais e não essenciais. Neste caso, há também as metas de curto, médio e longo prazo, feito em grupos. Então, note que num núcleo familiar é necessário que você tenha essas divisões. Poxa, é uma família, pai, mãe e 2 crianças. É interessante que o pai tenha sua gestão, a mãe tenha a sua gestão e tenha-se a gestão da família, estratificando os gastos de cada um desses elementos. Não estou dizendo aqui para separar a renda, cada um ter sua renda, não é isso, muito pelo contrário, a gestão familiar, do ponto de vista de finanças, ela é muito eficiente quando é tudo consolidado, no sentido de a renda é da família entrando do pai e da mãe junto, né? Mas é importante que, do ponto de vista contábil, que você tenha, em especial, as despesas estratificadas para que você consiga ver. Poxa, aqui está indo mais dinheiro, ali está indo mais dinheiro, isso aqui dá para segurar, isso não dá. Então, é interessante que no núcleo familiar se tenha também o orçamento individual. Mas, sendo repetitivo, isso não quer dizer que as finanças devem ser apartadas dentro de um núcleo familiar. Muito pelo contrário, devem ser unificadas de fato. Né? Mas isso é muito pessoal, né, gente? Cada família faz como melhor entender. Desde que, premissa básica, gaste menos do que entra. Pronto, está resolvido. Bom, assim, o orçamento pessoal e familiar são tipos de orçamento que se complementam. Afinal, se as despesas pessoais estão descontroladas, isso afeta diretamente o orçamento familiar, caso ela divida o gasto com mais pessoas. Então não adianta uma única pessoa da família que está descontrolada, ela pode afetar todo aquele grupo. Deve ter esse controle individual dentro do coletivo. Para resumir, fazer o seu orçamento pessoal e familiar significa registrar todo o recurso que entra, salário, renda extra, bônus, e todo o recurso que sai, aluguel, água, luz, chiclete, tudo, da sua conta bancária ou do seu cartão de crédito, caso seja a sua opção. Né? Trouxe essa aí só para dar uma descontraída, né? Tem gente, eu já ouvi isso, tá, gente? Isso não estou exagerando. Que fala, professor, é melhor se eu não controlar, não estou sabendo que eu estou fora do orçamento. É como aquela pessoa que não vai ao médico para não descobrir que está doente, né? Então, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma opção, tá, gente? Controla, tem que saber onde está o problema e tem que resolver o problema. Bom, quais são, né, as importâncias, as principais importâncias ali de ter um orçamento? Um orçamento familiar, bem elaborado, pode fazer mais pelo futuro do que muitos anos de trabalho. E é o que faz a diferença entre sonhadores e realizadores. Voltamos lá nas primeiras aulas que a gente falou de que pessoas que tinham alta renda ganharam quantias absurdas de dinheiro, mas estavam quebrados depois de um determinado momento por falta disso, de um orçamento. Não importa quanto você ganha, importa muito mais quanto você gasta e como você gasta. O como você gasta, em especial, dando uma palhinha da próxima aula de ativos, daqui 2 aulas, na verdade, de ativos e passivos. Então, o orçamento é para isso. Você tem que ter as suas despesas dentro das suas receitas. Muito simples. Através do orçamento familiar, você vai conseguir gastar conforme as suas possibilidades, olhando para aquele papel, para aquela planilha, né? E com o objetivo, claro, de gastar menos do que ganhe, e, ainda mais claro, para que a gente faz isso? Para investir o residual. Para que investir o residual? Para ser livre financeiramente. E aí vou trazer aqui agora 2 citações. A primeira, do livro Como Cuidar do Seu Dinheiro, ele vem dizendo, abre aspas, planejar é essencial para viver
E o planejamento financeiro é a base de todo o planejamento. Afinal, vivemos num mundo capitalista, né? E sem dinheiro a gente não faz quase nada. Ele permite que você otimize seus recursos para alcançar quaisquer metas de curto, médio e longo prazo, deixando apto a aproveitar as oportunidades que surgem e a contornar eventuais dificuldades. Se for suficientemente preciso, ele garante sua manutenção no presente e cria sobras de dinheiro para o futuro. É exatamente o que a gente quer. A segunda citação do livro, Seu Futuro Financeiro. Você é o maior responsável. Abre aspas. O planejamento financeiro de uma pessoa ou família não é, de maneira alguma, um conceito rígido e inflexível. Ao contrário, cada um pode estabelecer metas para si próprio. Mas, claro, depois definidas, as metas podem sofrer alterações quando necessário. Faz parte do planejamento realizar revisões periódicas. Fecha aspas. Por que eu fiz questão de trazer essa citação? Pode ser que você esteja até este momento pensando, nossa, isso é muito rígido, isso é muito burocrático, isso é muito chato, eu não vou cumprir isso não, vou até largar esse curso. Não, metas são desenhadas e elas devem ser revisitadas. E se necessário, alteradas conforme a realidade. Né? Vamos pegar a última aula lá. Poxa, hoje é o mês 1, eu desenhei a minha meta semestral, mas eu tive um imprevisto e eu entendi que aquela meta semestral desenhada inicialmente não poderá mais ser atingida. Muda ela. O importante é você alterar e deixar ela atingível em função desse novo problema, né? Do que você jogar fora e não ter meta. Metas devem ser revisitadas. E o seu orçamento vai te ajudar a manter isso em dia. Se você não tiver um orçamento, pode ser que no terceiro mês você já não teria condições de cumprir aquela meta semestral, mas você ainda não sabe. Afinal, você não tem orçamento, você está descontrolado com as suas finanças. Um orçamento é absolutamente necessário neste sentido, do cumprimento das metas, que por consequência vai te levar ao seu objetivo. E, claro, né, não é rígido, é isso que eu queria dizer, em especial nesse último slide. E para trazer aqui mais uma descontração, esse livro aí, este filme, quem não lembra dele, né, do fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Se você quer largar essa agonia de lado, não tem jeito, é um orçamento. O orçamento te dá previsibilidade, gente. Quando você tem um orçamento bem desenhado, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e ao final da semana tudo vai se conectar, você sabe exatamente como será o seu próximo mês. Não tem agonia, não tem fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Você já sabe exatamente esse dinheiro que vai chegar, para onde ele vai. Ponto. E para, acima de tudo, de sobrar mesmo no final do seu dinheiro. É para isso o orçamento. Então, se pudesse resumir tudo que eu disse até agora, seria essas duas imagens aí. Sai da agonia e vai parar de sobrar mesmo no final do seu dinheiro. Mesmo que você esteja endividado, aí a segunda parte, né? A próxima semana a gente vai falar só de como se livrar das dívidas, mas até para sair das dívidas você tem que ter um orçamento para ajeitar a casa e conduzir na direção da liberdade financeira. Vamos lá. Primeira proposta de orçamento. 50, 30,